Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Olavo Centeno e por aqui a gente fala sobre peças, serviços e acessórios, sobre o universo aí de pós-venda de concessionárias. Nós vamos dar continuidade à nossa série de etapas que levam à excelência no atendimento do pós-venda. E hoje eu quero falar um pouco sobre a entrevista consultiva, a enorme importância que isso tem para satisfação, retenção e rentabilidade da nossa operação. Isso serve para o técnico que faz de alguma maneira o atendimento com o cliente, o piloto de teste, o pessoal do agendamento e o consultor de serviço. Todo esse grupo de profissionais, quando recebem o cliente ali na área de serviços, esses profissionais, seja físico ou digital, porque nós temos o cliente indo até o nosso pós-venda, mas nós temos o cliente fazendo contato conosco através do WhatsApp, através do telefone, através de formulários do próprio site, tanto um quanto o outro. Nós precisamos ser capazes de entrevistar esse cliente, tirar informações importantes dele. Assim também é verdadeiro com o nosso pessoal lá da área do departamento de peças. Porque nós temos clientes chegando até o balcão de peças e muitas vezes eles vêm com a ideia de que eles precisam de uma determinada peça, um conjunto de peças, e a entrevista feita com o cliente vai nos ajudar a identificar exatamente o que ele precisa, e muitas vezes é nesse momento em que a gente consegue ajudar ainda mais o cliente. E por incrível que pareça, às vezes ele leva mais peças, acaba investindo um dinheiro maior conosco, exatamente por ter sido ajudado pelo nosso balconista ali naquele momento. Quantas e quantas vezes o cliente vai lá para buscar um retentor e acaba levando embora um conjunto de peças adicionais, porque o nosso consultor do balcão de peças, ele conversa com o cliente, entende o que está acontecendo e propõe oferta para ele itens adicionais que vão ser muito importantes, que faz sentido naquele momento trocar, e isso aumenta o ticket médio e deixa o cliente mais satisfeito. Então, a entrevista consultiva ela é muito importante. Quais são as etapas dessa tal da entrevista consultiva que nós não podemos deixar de passar? O primeiro ponto é entender, para poder atender bem, quais são as dores do cliente. Basicamente, é o que está incomodando o cliente. Nós estamos aqui nesse momento deixando de lado o cliente que está visitando a nossa concessionária para fazer uma revisão periódica e que ele não tem nenhum tipo de problema para nos relatar. Veio fazer a revisão 10, 20, 30, 40, 50, a revisão de 10 horas, 100 horas, 50 horas, a revisão que for, mas ele não tem nem um tipo de reclamação. Mas tem o outro cliente que sim, tem um monte de itens que não estão deixando ele satisfeito. E aí nós podemos falar de barulhos, nós podemos falar de desempenho, consumo, nós podemos falar de algum tipo de mensagens que a multimídia está dando, o computador de bordo ali, né? Ele está dando para o cliente. Todas as vezes que os clientes fazem alguma menção num desses itens, é importante a gente entrevistá-lo. É importantíssimo nós fazermos perguntas adicionais. E essas perguntas adicionais, elas vão ser a base para tudo. Para todo o resto do atendimento que o nosso pós-venda vai dar, vem dessa base fundamental aqui. Porque nós sabemos que quando o cliente diz, olha, o veículo ele tem um barulho, e por mais óbvio que isso pareça, ainda hoje a maioria dos pós-vendas que eu visito por aí, eles têm uma dificuldade muito grande de esmiuçar, sabe, de se aprofundar no que é esse barulho, e aí a gente se limita a colocar lá na ordem de serviço examinar barulho no veículo. Pensa no tamanho da dificuldade que será para o técnico fazer um diagnóstico preciso.
ou ele vai fazer um diagnóstico errado, ou ele vai demorar muito para fazer um bom diagnóstico. E tanto um quanto o outro não nos serve. Tanto um quanto o outro traz prejuízo para a concessionária, prejuízo para o cliente, prejuízo para a imagem da marca. Então nós precisamos explorar mais. Explorar como? Esse barulho é um barulho metálico, é um barulho abafado, esse barulho ele é no interior do veículo, ou o senhor, quando está com a janela, a senhora quando está com a janela aberta, acaba o vidro aberto ali, acaba escutando pelo lado de fora, ele é na parte da frente, é na parte de trás, é na parte direita, é na parte esquerda, ele só faz em algum tipo de piso específico, em alguma condição específica, a gente vai esmiuçando, e isso é entrevistar de maneira consciente. É mostrar para o cliente, antes de mais nada, que nós estamos realmente preocupados com o cliente. Que ele está ali falando alguma coisa, né, deixando claro que tem algo que incomoda ele, seja o barulho, seja a performance, seja o consumo de combustível, e a gente está tão preocupado com isso que está fazendo perguntas importantes. Claro que no caso de performance e ruídos é fundamental, e por isso quando eu comecei esse vídeo eu falei, olha, o pessoal lá do agendamento também tem que fazer isso, porque o cliente já tem que estar preparado. Se ele ligou para agendar uma visita e se lá ele disse, olha, tem um barulho que eu não me parece que está errado no veículo, se o cara do agendamento, o profissional do agendamento sabe disso, ele já pode preparar o cliente no sentido de que é importante, quando chegar na concessionária, rodar, fazer um teste com o veículo junto com um dos nossos profissionais, para que ele possa identificar esse ruído e isso acelerar o processo de diagnóstico e fazer um diagnóstico certeiro. Então, o cliente vem preparado, o cliente vem com 10, 15, 20 minutos de tempo alocados para isso. Então, nós estamos, dessa maneira, organizando a agenda do nosso cliente, melhorando a vida, preparando o nosso cliente para ter uma vida mais simples. Porque senão ele chega na concessionária, a gente fala que precisa fazer um teste, ele não veio preparado para fazer um teste, ele precisa sair correndo e o teste não é feito e lá vai um diagnóstico mal realizado. Lá no agendamento eu já preparo o cliente. Da mesma forma, nós estamos preparando o nosso pós-venda. Para que tenha um profissional que esteja esperando esse cliente nesse momento para poder sair com ele. E por que isso é importante? Porque se o cliente sai com o nosso piloto de teste, o cara da qualidade, o técnico, o chefe da oficina, quem quer que seja, e esse profissional que está preparado para esse momento, vai perguntando, é mais na frente, é mais atrás, é do lado direito, do lado esquerdo, é em que tipo de piso, ele provoca situações, e aí o cliente fala só esse ruído aí, ele escuta o ruído, identifica, consegue fazer com que esse ruído se reproduza várias vezes, aí sim, nesse momento a gente volta e tem tudo para abrir uma excelente ordem de serviço e colocar tudo que foi dito nessa entrevista, seja ela feita por quem saiu com o cliente, seja ela feita pelo consultor técnico, tudo que foi dito, foi verificado, vai para a ordem de serviço. E nunca, jamais, principalmente quando foi feito um teste, colocar na ordem de serviço, falar com o piloto de teste ou falar com fulano de tal que ele rodou com o carro. Tem que ser descrito na ordem de serviço. Porque 2 minutos depois, 10 minutos depois, o profissional precisa sair, precisa se ausentar, e aí a gente não tem essa informação. A gente não pode contar que todos os profissionais vão estar ali o tempo inteiro. Pode ser, ele tem 1000 coisas para ele fazer e emergências que podem ocorrer. Então nós precisamos levar para a ordem de serviço, tintim por tintim, o que foi feito. Fazer uma entrevista boa com o cliente é tirar a maior quantidade de informação sobre aquilo que está deixando ele insatisfeito. Isso acelera o diagnóstico, facilita o processo e traz satisfação para o teu cliente. Faz isso aí no seu pós-venda e eu tenho certeza que os resultados melhoram. Sucesso, boas vendas e até o próximo bate-papo aí. Tchau, tchau.